Passado o período de compras e de muitas promoções da Black Friday, agora surgem também os problemas, alguns desafios que você tem como consumidor. E para isso, a gente convidou o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, para conversar conosco aqui. Jalil, acredito que depois desse período é natural o órgão começar a ter mais consumidores ali naquela sala de entrada, porque as dúvidas são muitas, em especial, acredito, com compras online, né? Isso, nós temos sim, agradeço o convite para a entrevista em nome do governador Wilson Lima. A gente está aqui para contribuir com ideias e contribuir com as políticas públicas que atendem a população. E a política de orientação é uma delas. Hoje nós estamos aqui prestando informações, falando para o consumidor que está nos acompanhando a respeito dos seus direitos e dos problemas que ele pode tentar evitar estando mais atento. Como você disse, as compras online, ela tem sido apresentada ao longo do tempo um problema no que diz respeito aos golpes, né? Muitos golpes são dados de forma online, enganando o consumidor, pagando boletos que não existem, enviando produtos diversos daquele que foi comprado ou não enviando produto algum. Enfim, então a primeira dica que o Procon pode dar para esse consumidor é evitar ser vítima, porque a gente está em período de grandes compras, né? Passou Black Friday, mas tem o Natal também. Evitar ver a procedência do site, ver se o site tem um CNPJ, tem um telefone, um e-mail, um endereço, para que caso você precise entrar em contato, você consiga ter um meio adequado para entrar. Outro aspecto importante é nas plataformas como, por exemplo, o Reclame Aqui. Ver se aquele site tem alguma reclamação e qual é a natureza dessa reclamação. E outras dicas que a gente pode dar em relação ao preço do produto. Eu já ia perguntar isso. Desconfie, né? Quando é muito barato, quando aquele produto, por exemplo, um iPhone não custa R$500. Se tiver anunciado, né, assim, a gente fala de forma genérica, mas qualquer produto que esteja fora do preço de mercado, do valor de mercado que ele tem, desconfie, porque pode ser uma falsa oferta, pode ser que você seja vítima de um golpe, e aí é necessário sim que você esteja bastante atento, principalmente para isso. Eu sempre digo que nesses momentos de promoções, os consumidores estão buscando vantagens e os golpistas se aproveitar dessas vantagens. Então eles casam direitinho, eles fazem a oferta, a falsa oferta, e o consumidor, seduzido pelo preço muito baixo, acaba pagando. Então esteja atento, tenha uma noção do que é preço, né, o valor do produto, você sabe que não custa e não tem como custar aquilo. E aí então você paute as suas escolhas, aonde vai comprar, qual é o produto que vai comprar, com base nessa cautela. Caso alguém que tenha comprado na Black Friday algum produto percebeu depois que o site era falso, qual é o procedimento diante disso, Jalil? Bom, ele tem que pegar os devidos registros, né, até se já foi pago para quem foi o favorecido, e ir até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência. Por quê? O Procon ele não investiga crimes e ele foi vítima de um estelionato, isso é crime. Então a polícia que investiga crime. Então ele tem que registrar um boletim de ocorrência e aí correr atrás da reparação via judicial. Agora, se você fez uma compra lícita, né, assim, num lugar que existe, você está trocando mensagem, o produto não chegou, ou por conta que o frete atrasou, ou não chegou na qualidade que você quer e você quer trocar e eles estão dizendo que não vão trocar, embora você tenha esse direito garantido por lei, você pode procurar o Procon. Na verdade, você deve procurar, porque aí sim a gente pode ter um campo de atuação, mas nas relações de consumo que é objeto de um crime, aí tem a delegacia do consumidor que é responsável, é o caso de polícia. Caso de polícia. E um outro problema que é comum é você comprar esse período de passado da Black Friday, compra muito, vende muito, esses grandes sites às vezes não conseguem suprir a demanda de entrega. E aí a gente falando mais nesse recorte norte do Brasil, é um desafio maior para quem trabalha nesse campo. Atrasou, saiu daquele prazo que você comprou e estava lá escrito ali, vai chegar, sei lá, 1º de dezembro, não chegou. O que o site tem que oferecer, o que o consumidor tem que ficar atento? Bom, o consumidor ele tem que estar atento primeiro, antes de comprar, é o prazo do frete, né? Se vai se adequar à realidade dele. Nós costumamos dar como dica o planejamento, porque justamente acontece isso, nós já tem esse prejuízo em relação à questão de distância, que faz o frete ser mais caro e mais demorado. E aí, o que o consumidor pode fazer? Atrasou a entrega, não cumprir o prazo. Primeiro, todo o que for ofertado pelo fornecedor, no caso pelo lojista, seja presencial ou online, ele deve ser necessariamente cumprido. Então, o descumprimento da oferta
do prazo, não é culpa do consumidor. Ah, mas eu mandei por uma transportadora, eu mandei pelos correios. Não interessa para o consumidor. Para o consumidor interessa ele pagar o produto e receber o produto. Então, se ele não recebeu o produto, ele pode desistir da compra, ainda que se tenha passado os 7 dias do dia do pagamento. Por quê? Porque houve um descumprimento contratual por parte da loja. Que você está falando. Porque 7 dias é aquele período de arrependimento que você está falando. É o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se aplica exclusivamente para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Que leia-se hoje em dia internet. Antes tinha aquelas pessoas que iam passando, né, na rua vendendo ou por telefone. Hoje, predominantemente, é feito pela internet ou por e-commerce, site, ou por Instagram, Facebook, enfim, por redes sociais. Então, esses daí estejam bastante atentos contra os seus direitos. O artigo 49 do CDC lhe dá 2 direitos. O primeiro direito é o direito de arrependimento, que está ali no início do artigo, que prevê a desistência, a possibilidade de desistência da compra em até 7 dias do dia do pagamento, ou em até 7 dias do recebimento do produto. Então você tem 2 possibilidades de desistir. Uma, quando você comprou, acha que comprou por impulso, enfim, tem 7 dias para desistir, sem precisar justificar, tendo seu dinheiro devolvido, devendo ter seu dinheiro devolvido. Recebi o produto, não achei que era o produto que eu queria, não era aquilo que eu imaginava, a qualidade não é o que eu imaginava, o código prevê também esse prazo de desistência. Ah, gostei do produto, mas não deu. Um tênis ficou grande, a calça ficou pequena, a blusa, assim, né, de um modo geral, você necessita trocar. Então, se você necessita trocar, a loja também online tem que lhe dar 7 dias do dia do recebimento. Então, você que comprou online e recebeu o produto, esteja atento a esse prazo. Esteja atento aos 7 dias, porque eles têm obrigação de efetuar essa troca em até 7 dias garantidas por lei. É claro que, como disse, o que a loja ofertar, ela precisa cumprir. Se a loja online ofertar, eu troco em 30 dias, aí são 30 dias. O prazo a maior sempre é em benefício do consumidor. O a menor não. Então, o menor prazo é 7 dias garantidos na lei. E aí eu já puxo um gancho para tratar de trocas para as compras presenciais, aquela que nós vamos até a loja. Nas compras presenciais não há uma obrigatoriedade da loja trocar o produto. Então a gente já se depara com 2 situações que o consumidor tem que estar atento, principalmente em períodos de compras e pós-períodos de compras. É se o produto está anunciado com possibilidade de troca. É muito comum a gente ver em promoções, produto em promoção não vai ser trocado. É vedado? Não, é permitido. Porque não tem obrigatoriedade nas compras presenciais de ser trocado. Se fosse online, independente de promoção, tinha os 7 dias, mas presencial não, então não tem obrigatoriedade. E a segunda coisa que o consumidor tem que estar atento é a política de troca da loja. Por quê? Porque cada loja tem a sua. Tem loja que dá 7, tem loja que dá 10, tem loja que dá 20, 30, enfim, cada loja tem a opção de escolher o número de dias que vai dar. Então, está atento para isso, principalmente na Black Friday, tem um reflexo futuro no Natal. Você disse, depois das compras da Black Friday sempre tem um movimento maior. Tem, mas o movimento maior ainda é em janeiro, depois das compras de Natal. Ah, é? Por quê? Porque as pessoas compraram presente na Black Friday, e aí eu trago dados que 93% da população amazonense, segundo a FEComércio, pretendem comprar na Black Friday, nesse fim de ano. Então, imagina, muita gente comprando para usar agora e muita gente comprando para presentear no Natal. Sim. E aí ela não se atenta ao prazo de troca. Presenteia no Natal, que é um mês depois, aproximadamente um mês depois, a pessoa demora 1 semana para trocar, quando chega lá já venceu o prazo de troca da loja. E a loja não quer trocar. A loja está errada? Não, porque ela tem a política de troca dela. O que a gente sempre tem orientado os lojistas é que eles procedam com as trocas, até para fidelizar o cliente, ter uma boa política de relacionamento. Mas não há uma obrigatoriedade garantida em lei. Então, esteja atento ao prazo de troca. Se for presentear lá na frente, observe isso. É claro. E só para lembrar uma coisa que o Jalil estava falando aqui, antes dele entrar nessa seara da política de troca, que é o fato de que passou o período de entrega, independente desse período de entrega, a quebra de contrato, digamos assim, a quebra da sua compra, você não quer mais aquela compra, você pode assim fazê-la, porque uma vez que quem atrasou foi a transportadora, mas no caso leia-se a empresa. Isso, quem responde é a empresa, a responsabilidade da entrega é da empresa.
Se a empresa contrata um terceirizado, não é problema do consumidor. O consumidor ele quer receber o produto de que ele comprou. A não ser que o consumidor tenha dito, eu compro de ti, mas vou mandar o meu transportador pegar. Aí é uma situação atípica. Vou te dar um exemplo de uma cadeira para escritório, ou uma poltrona dessa. Não tem em Manaus essa poltrona, você quer comprar aqui pro estúdio, e aí você liga para uma loja em outro estado, compra um móvel e diz, olha, vou mandar retirar. Aí você contacta uma transportadora e ela vai retirar. Aí também a loja não tem responsabilidade porque você fez isso. Mas se a loja se compromete a entregar o produto, ela tem a responsabilidade até a entrega do produto. Digamos que o produto venha com avaria. A loja tem ali que recolher o produto, 30 dias para consertar. Se não consertar, tem que trocar o produto ou dar o dinheiro de volta ou um abatimento proporcional na compra de outro. A mesma coisa funciona para compra online, obviamente, né? Não, essas são as compras online, né? Sim. Que a gente está se tratando ali da questão do frete. Isso funciona para as compras presenciais, porque a gente tem a população tem muito essa dúvida. Comprei presencial, mas quero desistir. A loja tem que aceitar? Não, não tem, porque não existe o direito de arrependimento para compra presencial. Mas a loja ofertou a possibilidade do arrependimento. Aí ela tem que cumprir. Primeiro ponto. Segundo ponto, meu produto deu defeito. A loja tem a obrigação de trocar? De cara não. Ou de devolver o dinheiro? De cara não. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem 30 dias para fazer o reparo do produto. Não conseguiu reparar em 30 dias. Aí tem as alternativas que o consumidor vai escolher. Abatimento proporcional no valor, a troca por um novo igual ou similar, que tem equivalência, ou a devolução do dinheiro devidamente corrigido. Então aí fica a critério do consumidor. Mas antes dessas opções, a loja tem 30 dias para fazer o reparo. Para fazer solucionar o problema. Jalil, quem está assistindo a gente deve estar se perguntando que às vezes tive um problema com a entrega, alguns desses que a gente mencionou aqui, como é que faz para... Hoje é tudo agendamento no Procon, né? O Procon trabalha assim por agendamento, se você quiser ir com o agendado, até para não esperar, mas nós temos também aquele atendimento que está a todo tempo chegando gente e aí a gente não deixa de atender ninguém. Nós somos uma porta de entrada, né, da cidadania, onde a pessoa vai garantir um cumprimento de um direito seu. É uma forma que o governo do estado tem de atender a população. Então a gente não pode deixar se furtar, né, de atender quem vai até lá. E aí a gente tem atendido muita gente, muito mais gente, por incrível que pareça, que vai sem agendamento do que com agendamento. Ou às vezes só para tirar uma dúvida simples, né? E acaba entendendo que está sendo lesado em algum processo. Isso, e às vezes não é uma demanda que o Procon pode atuar. Por exemplo, a gente recebe muito essa questão, eu recebi um golpe do boleto falso. O que o Procon pode me ajudar para resolver? O que a gente pode fazer é uma intermediação com o banco para mostrar ali que o banco está dentro da conta, tem um criminoso com conta aberta lá. Mas o consumidor ele tem que procurar ali a delegacia. Então é uma forma que a gente também orienta a população quanto às suas dúvidas e etc. Entendi. Jalil, vocês tiveram uma atividade muito intensa durante 2023. A gente recebe com frequência aqui material que vocês enviam para os veículos de comunicação. Você acredita que, passado o período de pandemia em que muita coisa aconteceu, em que essa transformação do presencial para o digital foi uma coisa natural e meio que até obrigatória, forçada por conta do ambiente que vivíamos, passado 2023 em que as coisas começam a andar, você percebeu um comportamento diferente por parte tanto do consumidor como por parte dos lojistas, de quem trabalha com atendimento ao consumidor? Cara, percebi, porque a gente primeiro passou um tempo fechado, né? Assim, todo mundo sofrendo com aquela situação, principalmente se instalou aqui no norte do país, no Amazonas. Com a retomada do comércio, com a retomada dos eventos, com a retomada da economia de um modo em geral, nós passamos a encontrar problemas que nós não tínhamos. Isso é fato, porque estava tudo fechado, então os problemas eram minimizados. Mas acredito que a gente tem trabalhado muito essa política de orientação frente ao comércio, né, frente aos grupos econômicos, para que eles não acabem lesando o consumidor. O objetivo do Procon principal é evitar que aconteça o problema. É claro, aconteceu o problema, nós vamos punir, mas não é melhor se não acontecer? Então a gente tem trabalhado ao longo de 2023 uma política muito forte de orientação e de apoio à retomada econômica do Amazonas. Nós temos plena convicção de que o comércio ele gera emprego e renda para a população.
É o empregador, né? Eu acho que é o maior empregador. Emprega mais que a indústria. Acho que emprega mais do que a indústria, né? Por indicadores numéricos. Mas nós não podemos ignorar o direito do consumidor. Então a gente tem que justamente fazer esse equilíbrio. O PROCON ele é a balança que equilibra o social com o econômico. O social é a defesa do direito da população, a defesa da cidadania, e o econômico são os interesses do mercado de consumo como um todo. Então a gente tem que ter esse dever de equilibrar e evitar, sim, que haja prejuízos para o consumidor, né, ocasionados pelo comércio, mas também evitar o contrário. Então a gente está ali naquele trabalho de equilíbrio, e a gente tem desenvolvido isso ao longo de 2023 e buscado tratar pautas de apelo social, principalmente no que diz respeito a esse apoio do comércio, porque o comércio não só gera emprego e renda, como ele tem uma participação também ativa nos movimentos. A gente sabe que aqui no Amazonas nós temos a CDL, que é muito ativa, a ACA, que é muito ativa, que representa ali aquele comércio do centro da cidade. Então são empresas não só que vêm de muito tempo, mas, segundo dados também, no Brasil se abriu mais de 2 milhões de empresas no ano de 2023 até o presente momento. Se eu não me engano, 2 milhões e 700 mil empresas. Então imagina, é muita gente querendo empreender. Imagina você que quer empreender e vai ter ali contato com o consumidor, então de fato tem que respeitar os direitos. Mas será que você conhece todos os direitos? A legislação brasileira diz que o cidadão ele não pode se furtar de cumprir a lei e alegar que não a conhece. Mas a gente sabe que a realidade brasileira é outra. É diferente. A lei, ela é necessária, a lei deve ser aplicada, mas nós não podemos aplicar a lei como a imagem da justiça é, cega. Nós temos que aplicar com a realidade local. E o Amazonas é um Amazonas muito grande. São vários Brasis dentro só de um estado. Então, várias realidades dentro do próprio Amazonas. Então, eu não posso simplesmente aplicar friamente, né, com a ferro e fogo, como até dizia a lei, num município que não tem muito acesso à informação, como, por exemplo, tem dificuldade com a internet. A gente tem que ter o equilíbrio na aplicação da lei, e o equilíbrio na aplicação da lei é isso, observar as desigualdades e tratar essas desigualdades de acordo com o que a própria lei traz. Então, tem sido um trabalho duro, um trabalho árduo, mas um trabalho satisfatório. O governo do estado ele tem desenvolvido a política estadual de defesa do consumidor, e esse desenvolvimento da política estadual, ela se dá em várias etapas. Nós tivemos a etapa das idas ao interior. É claro que com a seca a gente teve um prejuízo, isso é natural, mas ao longo do ano nós fomos a vários interiores fazer as fiscalizações, atender os anseios da população. Temos várias denúncias do interior do estado, sobretudo no que diz respeito à falha no sistema do fornecimento de energia e de internet móvel. Então são dois problemas que estão... São os principais. Principais que estão se acentuando no estado, não só no interior como na capital. O interior só é piorado por conta da falta de infraestrutura que as operadoras e a própria concessionária de energia muitas vezes deixa a desejar, né? Então a gente tem aí que manter esse equilíbrio, mas o consumidor, ele tem sido um consumidor mais exigente. E essa política de orientação faz parte disso. Quando a gente fala, nós estamos orientando, nós não estamos orientando apenas os empresários, ao contrário. A gente está orientando o consumidor. Ninguém é melhor do que você mesmo para exigir o seu direito. Pensa comigo. Se tu não conhece um direito que tu tens, tu vai exigir o cumprimento dele? Não, porque tu não conhece. Mas se tu passa a conhecer o direito que tu tens, tu vai exigir que seja cumprido. E aí, caso a loja, o estabelecimento não cumpra, você vai procurar o PROCON, vai procurar os seus direitos no Poder Judiciário, mas essa necessidade de a população estar sempre muito bem informada, ela é fundamental e primordial para o desenvolvimento da política de defesa do consumidor que tem sido adotada pelo Estado do Amazonas. O governador Wilson Lima ele é muito preocupado com essas questões, e dessa forma a gente tem pautado a atuação do PROCON. E também não poderia deixar de te mencionar aqui, que eu diria que foi o ano de 2023, o nosso ponto mais alto, digamos que o auge das campanhas, que foi o primeiro Feirão Limpa Nome. O segundo feirão foi um sucesso, atendemos mais de 10 mil pessoas, mas o primeiro Feirão Limpa Nome foi, como disse, o primeiro. Então a gente ainda adquiria a experiência do feirão e, ao mesmo tempo, era o primeiro feirão depois da pandemia. Então imagina, nós tivemos ali uma demanda, público pesada, muito pesado, até porque eram duas concessionárias, Águas e Energia, e a segunda só foi para a concessionária de energia, mas nós atendemos em 2 semanas 8 mil pessoas na sede do PROCON.
Então, é muita gente sendo atendida, foi muita gente sendo atendida, né, nesse período. Foi no período de março, em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor, então tem todo um significado para a gente e, sobretudo, para a população, né? O que a população precisa? É ser atendida, é ser ouvida e ter seus problemas solucionados. A gente ali tratou cerca de 8.000 demandas, porque nem todo mundo conseguiu ali a sua solução, porque às vezes não era tão simples e não se enquadrava nas questões do feirão, mas foram, grande parte, julgo que mais de 75% atendidas. Legal. Isso faz com que nós tenhamos aí um saldo muito positivo e fomos objeto, né, de modelo para outros estados. Naquele momento, todo mundo estava realizando atividades, porque era o mês do consumidor, e nós optamos por realizar uma atividade que buscasse atingir o social, que era, pelos dados que nós tínhamos numéricos, que mais nos preocupava. O Amazonas tinha, naquele momento, cerca de 20% da população com dívida ou de energia ou de água. Então, imagina aí, 20% da população do Amazonas tem mais de 4 milhões de habitantes. Era muita gente precisando disso. Então, nós atingimos todos os 20%? Não, mas nós atingimos parte dele. E para atingir os 20%, eu preciso atingir 1, atingir 2, atingir 3, e assim a gente vai caminhando. Esse feirão foi isso, foi atender, a gente pegou, mapeou, e vamos atender o que a população está precisando e pedindo. Legal. E nós realizamos o feirão. Jalil, 2024, você acredita que o caminho que o PROCON deve percorrer é essa interiorização de ações que vocês fazem, que vocês já fizeram em 2023, mas que precisa avançar? Com certeza. Ao longo desses 4 anos, quase 5, né, de mandato do governador Wilson Lima, que vai completar agora, no fim do ano, nós visitamos 40 municípios. Quando nós iniciamos, nós tínhamos visitado 6, 7 municípios. Então, nós tivemos um campo de atuação muito maior no interior do estado. Para além desse campo de atuação, nós tivemos os acordos fechados com as câmaras municipais para a criação das comissões e dos PROCONs legislativos, que embora não tenha o poder de polícia administrativo, que é o de multar, ele pode fiscalizar, enviar para a gente, pode fazer negociação, fazer atendimento, então eles têm ali um campo de atuação vasto. E também estamos trabalhando na implantação de PROCONs nos municípios. É fato que o Amazonas largou um pouco atrás de outros estados, nós temos 4 PROCONs municipais e todos atualmente abertos na gestão do governador Wilson Lima em parceria com as prefeituras. Vamos numerar. Manaus, que está sendo reaberto, né, agora, que já estava sem porque o ex-prefeito tinha extinguido. Nós temos o PROCON São Gabriel da Cachoeira, o PROCON Tefé e o PROCON Manacapuru. Então nós temos 3 PROCONs no interior e um na capital. É claro que isso tem que aumentar, tem que se desenvolver, mas nesse período pré-eleitoral até é mais difícil de a gente conseguir fazer acontecer isso. Então, após passadas as eleições municipais, é claro que agora nós estamos de portas abertas e sempre estaremos para as prefeituras fazerem esse acordo de cooperação, abrirem seus PROCONs e que nós vamos dar total apoio em treinamento e instalação de sistema, na ligação deles com o Sistema Nacional, que é o nosso papel. E eles teriam ali que arcar dentro desse projeto de municipalização com os custos de operação, servidores, né? Estrutura física, que seria aí a forma deles entrarem, a contrapartida deles. Então o objetivo de 2024, principal, é a expansão ainda mais da defesa do consumidor no Amazonas. Nós, como disse, nós temos PROCON estadual com sede na capital visitando os interiores. O que nós queremos ter é PROCONs municipais, porque nós teremos o estadual coordenando a política estadual de defesa do consumidor, porque ela é uma política verticalizada. Então nós recebemos a coordenação da Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vem para o PROCON, que vai para o PROCON municipal. Então essa verticalização da política é importante, principalmente para o estado do Amazonas. E Manaus deu um passo atrás, né, nos últimos anos, porque Manaus, o município até teve PROCON municipal, e depois de um tempo foi extinguido. Pois é, nós demos um prazo, extinto, né? Nós demos esse passo atrás, mas acredito que agora, com esse desenvolvimento, vai estar voltando o PROCON, vai ser mais um braço forte nessa fiscalização, e o objetivo que nós temos em 2024 é investir em digitalização, em informatização, para tornar o PROCON cada vez mais moderno e digital, e também
em capacitação para os nossos servidores. Nós realizamos cursos de fiscais recentemente com a Secretaria Nacional do Consumidor, com o PROCON de São Paulo, que é um PROCON referência no Brasil. Nós estamos capacitando nossos servidores do atendimento e, o principal, ampliação do núcleo de apoio ao superendividado. Nós temos o primeiro NAS, que é o Núcleo de Apoio ao Superendividamento, do Brasil, implantado em PROCON. Tinha outros na Defensoria do Rio de Janeiro, ou em outros núcleos, mas em PROCON nós fomos o primeiro do Brasil. Então, logo saiu a lei, no mesmo ano nós implantamos, e em 2023, em outubro, no meio do feirão, acredito que aproximadamente pelo dia 16 de outubro, nós tivemos 2 anos do núcleo. Então, foram mais de 5 mil pessoas atendidas pelo núcleo. Isso que constrói como retrato... O que o núcleo especificamente faz, Jadil? Ele dá o apoio ao superendividamento. O que é o superendividamento, para que todos entendam? Há 2 anos atrás, inseriu-se no Código de Defesa do Consumidor alguns artigos que tratam do crédito, da oferta desse crédito, porque estava sendo um problema isso. Você recebe muita ligação de financeiro e tudo, um crédito muito fácil. Quando você vê, você já contraiu vários empréstimos e está com uma dívida muito grande. Então, foi necessário fazer isso. E também construiu-se uma sistemática de negociação para essas dívidas dessa natureza. Dívidas de consumo, né? Que não sejam de consumo de produtos de luxo e que comprometam o orçamento. Não, mas não é só comprometer o orçamento. É comprometer o orçamento e não permitir que a pessoa tenha ali o mínimo existencial, que é pagar as contas, sobreviver, né? E pagar as dívidas. Então, essas pessoas que têm esse comprometimento orçamentário, né, no seu orçamento familiar, elas podem estar superendividadas. Então, criou-se essa lei, foi inserida na Código de Defesa do Consumidor alguns artigos, e o PROCON, eu posso falar, teve a coragem, o governador Wilson Lima teve a coragem de dizer e mostrar para a população que ele queria fazer a diferença, porque essa política pública, ela é uma política pública difícil de ser executada. Não é tão simples, eu vou abrir um núcleo. É abrir um núcleo e atender pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade. Imagina, você tem dívida com 10 bancos, muita gente vai assim, 10 bancos, 10 financeiras, você está atolado em dívidas, você ganha um salário pequeno, não dá para ali. E o papel do PROCON é justamente fazer essa negociação, ajudar o consumidor a pagar todos os credores dentro do prazo, e não onerar mais, garantindo o mínimo existencial. O mínimo existencial hoje é determinado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que isso, na época da gestão do governo federal anterior, o mínimo existencial era quase R$300, ou seja, tu poderia ficar com R$300 e o resto tu poderia dispor para pagar a dívida. Agora não, agora já está em quase R$700, houve um aumento, é um avanço. Sim, a gente sabe que não é o suficiente, mas é um avanço e, como eu disse, para a gente chegar nos 20%, a gente precisa passar pelo 1%. A gente tem avançado nesse sentido e aí o núcleo, ele tem, como disse, atendeu mais de 5 mil pessoas e isso é fantástico, porque foram 5 mil pessoas que tiveram o olhar do poder público, o olhar do governo do estado para aqueles problemas que são problemas multidisciplinares. Para que você entenda, nem sempre você contrai a dívida porque você quer comprar um produto, um celular, por exemplo. Às vezes você está contraindo dívida porque você precisa comer e pagar sua conta de energia. Então é uma realidade dura que a pandemia acentuou no Brasil, né? E no mundo, como um todo. Há uma crise aí econômica global, né? Principalmente nesse período pós-pandêmico. E a gente ter esse papel protagonista na solução do problema é um motivo de muito orgulho para o governo do estado, para o PROCON Amazonas, para aqueles servidores. Nós temos, por exemplo, a chefe de lá é uma psicóloga, porque, acredite ou não, mas o tratamento de um superendividado, ele é um tratamento psicológico, ele tem que entender e tratar aquela causa do superendividamento. Temos um tratamento financeiro também, que é para sanear aquelas contas e fazer com que ele tenha ali um mínimo existencial. Aí nós temos o contador, administrador e temos advogados para atuar mediante a necessidade. Então a gente tem ali um núcleo multidisciplinar preparado e aí eu acho que essa política... Fica onde o núcleo? Dentro do PROCON. Dentro do PROCON. É uma sala dentro do PROCON, ano que vem nós vamos, como a gente já iniciou, né, falando em 2024. Eu já expliquei o núcleo aqui e aí em 2024 o objetivo é ampliar o núcleo. A gente tem tido uma aceitação muito positiva da população, uma procura muito grande, então a gente precisa ampliar o núcleo. E
no próximo ano nós vamos ter essa ampliação do núcleo. Fica Legal. como spoiler. Pô, maravilha. Obrigado mesmo. Jalil, eu quero te agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1. Obrigado por ter dado as informações sobre os detalhes da Black Friday, que todo mundo às vezes confunde um pouco ali ou tem alguma dúvida. E que bom ter notícias positivas do ponto de vista de que o atendimento à população está funcionando e dando solução para quem tem problemas de dívidas, e uma vez que isso é solucionado, a gente sabe que a população vive até melhor. Obrigado mesmo e volte sempre, volte sempre. Muito obrigado, estou sempre à disposição para falar principalmente de assuntos, de pautas que têm interesse da população. Obrigado mesmo, te agradeço. Eu conversei aqui com o presidente do Procon Amazonas, Jalil. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.